Olá, olá, gente linda! Começando mais um Artesanato e Renda aqui na Web TVO, com você, na sua companhia. Muito feliz por mais um dos nossos episódios. E hoje, sabe com quem eu quero falar? Com quem pensa assim, ó. Eu vou começar quando eu tiver essa máquina. Não, mas quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Bateu aí? Pois é, a gente vai bater um papo sobre isso. Será que é o caminho? E também teremos um passo a passo super especial de um terço. Até coloquei aqui, ó, um para ilustrar com a querida Kátia Aguiar. Bem-vinda, Kátia! Olá, Fer. Tudo bem? Muito bem, e você? Tudo bem também. Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu conheço um pouquinho da sua história com o artesanato. E antes da gente fazer o passo a passo, peguei ela de surpresa. Eu acho que sim. Pode chorar? Não, né? Não precisa, não precisa. Só alegria. Que bom, é verdade. Eu quero que você conta para a nossa audiência como é que foi que você começou a fazer o artesanato e mais, como ele se transformou em negócio. Como é que eu comecei? Bom, o artesanato, na verdade, ele faz parte da minha história, né? Desde infância. Eu sou neta de italiana e de mineira. Então, assim, crochê, tricô, bordado e comida sempre fez parte da minha vida. Então, as mãozinhas, desde criança, desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim, eu me vejo fazendo arte e artesanato. Então, nunca fiz como fonte de renda. Sempre como hobby, como terapêutico, aquela coisa de presentear alguém da família. Nunca havia feito, né? Nunca tinha feito. Mas, assim, aquela questão de, você sabe, tem um aniversário especial, você quer dar um presente especial. Aí, eu sempre fiz. Então, sempre bordei, sempre fiz essa parte. Agora, recente, do meio do ano para cá, né, contratempos profissionais, o mercado de trabalho está um pouquinho complicado, fui dispensada e me vi parada e falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Nesse momento, não é um momento onde você tem muito recurso para investir, porque você não sabe quanto tempo vai engrenar. É diferente se eu tivesse uma história, uma caminhada dentro do artesanato, seria mais fácil. Mas começar do zero, assim... Aquela coisa de estar preparando, né? Às vezes eu falo muito isso. Não esperar aposentar, não esperar, às vezes, uma demissão. Já se preparar no caminho, se é algo que gosta. Exatamente. E aí, quando a coisa vem, né, já não pega tão... Mas eu nunca imaginei o artesanato realmente como fonte de renda. Né? Eu sabia que talvez ele pudesse ser um recurso provisório, vamos chamar assim, aquela coisa de um quebra-galho, até eu me adaptar. E deu tão certo, foi tão positivo, que eu acho que eu fico para sempre no artesanato agora. Eu acho que eu me aposento no artesanato, na verdade. E como foi essa virada de chave, assim? Então, dentro da circunstância da dificuldade financeira, eu precisava começar por algum lugar, né? Nossa, então a abertura aqui, o que eu vou falar daqui a pouco, tem tudo a ver, né? Tudo, porque... E assim, zero Você não preparo. tinha os recursos? Não, nada, eu não tinha nada, assim, era zero recurso. E aí, no caso, como, né, minha arte, meu artesanato é um artesanato que traz um pouco da espiritualidade, foi realmente um mover da fé e da oração. Começou dessa forma, né? Eu senti no coração o desejo de fazer algo que eu nunca tinha feito, que era o terço, né? A peça do terço. E eu fiquei... Puxa, mas eu vou fazer por onde? E assim, você tinha o hábito de rezar o terço ou também não? Não era minha prática, minha oração de prática pessoal. Lógico, a gente reza o terço, mas assim, eventualmente. Não era minha prática pessoal. E aí, meu marido começou a fazer a oração do Rosário da Madrugada, fazendo o Rosário da Madrugada. E
eu comecei a acompanhar com ele, né? E aquele sentimento vinha no meu coração. Faz o terço. Sabe quando você tem aquela vozinha que fala lá no fundo do teu coração? Porque você estava buscando o que fazer nesse momento para gerar renda. Exatamente. Então, assim, na verdade, eu estava navegando à deriva. Meu barquinho estava à deriva no mar, assim, para onde eu vou? Que vento vai me levar? E senti no coração, né, o desejo de fazer. Eu tinha bolinhas em casa, pérolas antigas, né, coisas aleatórias. Eu tenho muita pérola em casa porque eu bordei meu vestido de noiva. Olha Então, eu preguei 13 mil Sempre pedras no meu vestido de noiva. Não, falta de recurso. Foi o bordado do vestido de noiva, foi falta de recurso. Mas eu tinha algumas pérolas em casa, não tinha o fio adequado. E eu falei, eu preciso aprender a fazer o nó, né? Porque o segredo do terço, primeiro, é o nó franciscano, que é a única técnica, vamos dizer assim, que o terço tem propriamente dito. Nós vamos aprender daqui a pouco. Nós vamos aprender. Hoje eu falo que ele é fácil, mas eu apanhei. E aí eu fiz um primeiro terço, e aí mostrei para uma amiga, ela ficou super contente com aquele e falou, faz um para mim? Eu falei, faço. Não saiu. Eu tentei várias vezes, mas assim, o primeiro era tão perfeito, parecia que eu tinha feito o terço a vida inteira, e o segundo não saiu. E aí é que veio o propósito espiritual. Eu entrei num ciclo de entender, de oração, de meditação, porque o artesanato que eu faço é um artesanato com propósito. Ele é um artesanato que ele presenteia fisicamente, materialmente, ele é um presente, né? Para nós e para quem a gente ama, a gente dá de presente, mas ele também tem o propósito espiritual. Então, eu precisava trazer na espiritualidade do que é o terço, mais do que só pedras. E aí, fui seguindo em oração e fui sentindo o desejo de que eles não poderiam ter dois iguais. Eles precisavam ser únicos e exclusivos, assim como nós. Somos únicos e exclusivos. Não existe duas Fernandas, nem duas Kátias. Existe outra Kátia, mas duas iguais, não. E os terços precisavam ter esse mesmo propósito de serem únicos, né? E aí eu descobri as pedras naturais. Era o único jeito de eu fazer. São únicas também. Era o único jeito de eu fazer 2 terços e não ter 2 iguais. E foi por aí que começou. A caixa, o cuidado e o zelo de ser, para mim, é uma joia. É uma joia que vale mais do que muita marca famosa. Então, o cuidado da caixa, o zelo do material, o zelo da escolha da pedraria. E hoje, eu posso dizer para você que cada peça que eu faço, ele tem uma personalidade. Ele tem um propósito e ele tem uma vida por trás dele. Então, é mais do que só o terço. Depois você vai mostrar alguns pra gente. Vamos lá, então, Kátia? Para o nosso passo a passo? Vamos sim. Vamos aprender. Kátia, quanta coisa linda. Você viu? Olha, crianças vendo isso, faz uma festa, hein? Criança é um perigo, viu? Vamos lá, Kátia. Explica um pouquinho aí sobre esses materiais. Bom, então, para a gente começar a fazer o terço, a gente vai precisar de uma sequência de materiais. Aqui, ó, tem bastante coisa, mas não assusta ainda para começar com menos, tá? Aqui eu tenho uma variedade de pedras naturais, então eu tenho pedras mais escuras, eu tenho pedras bem pequenininhas, ó, tipo essa daqui que é uma pedra de 6 milímetros, que vocês conseguem ver que ela é menorzinha. Vou pôr junto aqui para vocês verem que ela tem tamanho diferente, tá vendo? Ó, aqui é a pequenininha e a maior. Normalmente a gente faz com essa, tá? Que é a de 8 milímetros, que é uma pedra um pouquinho maior. É o terço convencional, a gente faz com a pedra maior. E essas são todas naturais? Todas naturais, todas pedras naturais. Aqui não tenho nada artificial. A gente tem algumas que são chamadas de pedras reconstituídas. São pedras feitas de pó de pedra, mas elas também são únicas, são exclusivas. E aqui é a parte dos metais, né? Que aqui são os entremeios. Então, por exemplo, eu tenho um entremeio, uma medalha maior aqui, que é uma medalha de São Bento, por exemplo. E eu tenho um entremeio vazado de Nossa Senhora Aparecida, que é o que vai aqui no meio do terço, né? E aí a gente tem o crucifixo. Para esse modelo que você vai ensinar, a gente usa a medalha, né? O crucifixo, e aí é opcional a gente usar uma medalha menorzinha no lugar do passante.
no lugar da pedra do Pai Nosso, na verdade, onde vai a pedrinha do Pai Nosso. Quem conhece o terço sabe do que eu estou falando. Então, a gente usa no lugar da pedra do Pai Nosso uma medalha menorzinha. Então, Vamos lá, de material então. é isso. E aí, o modelo que você vai ensinar é esse que está na caixinha aí. Isso. Parecido com ele, né? A gente vai fazer um terço tradicional. Vou tirar aqui. Só para aparecer, né? Olha que bandejinha organizada. Esse daqui é o hábito de quem um dia na vida foi personal organizer. Então, eu já fiz de tudo também, viu? Lá em casa eu tenho o apelido de Miss Bombril. 1001 utilidades. Bom, então o que a gente usa de ferramenta? O que eu uso, né? No caso, eu tenho uma bandejinha que é um gabarito, né? Essa daqui fui eu que desenvolvi, criei a ideia, porque cansei de fazer. Mesmo? É lógico, cansei de fazer terço e esquecer bolinha. Ficar devendo Ave Maria para Nossa Senhora. Isso é coisa de quem já trabalhou na indústria, hein, Kátia? Exatamente. Então, aqui eu tenho esse gabarito, esse é meu, tá? Isso aqui vocês não vão achar no mercado para comprar, não. Aí, Kátia, mais um produto para você vender, ó. É o filho de uma amiga que faz. Quem quiser depois pode me chamar lá no Instagram que eu indico. Legal. Tesoura, pinça. Isso aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um canudinho, tá? Isso aqui, na verdade, é um pedacinho deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. É um pedacinho do tubinho de uma caneta esferográfica. De uma caneta, sabe a partezinha da tinta? Sei. Então, eu Fica corto. ali dentro. Dá para usar também o de cotonete. Só que o de cotonete eu acho muito fininho e dá para usar o de suco, mas o de suco eu acho muito grosso, tá? Então, aqui a gente vai, basicamente, assim, necessariamente, uma tesoura, um isqueiro ou uma vela para a gente queimar a ponta do fio. A pinça também é opcional, eu gosto dela para, de repente, puxar um fiozinho que ficou curto. E o canudinho, tá? Então, basicamente, ó, isso aqui é o que eu vou precisar. O isqueiro, a tesoura e o canudinho. Tá. E aí, aqui as pedrinhas e o fio. Aqui, Fer, vou mostrar a questão do nó. Antes da gente fazer o primeiro nó, eu queria explicar uma coisa que é importante para quem vai fazer o terço com medalhinha, tá? Deixa eu virar Esse aqui, é aquele fio encerado, é isso? Esse é o fio de cetim. De cetim. Tá? Então, aqui, esse daqui é o fio de cetim. Bom você perguntar, que eu até trouxe aqui, que é para vocês verem aqui, ó, vou deixar aqui no branquinho. Eu queimo para ele ficar durinho, porque ele naturalmente ele é um fio muito molinho, tá vendo? Ele é um fio bem molinho. Para facilitar a passagem nas pedras e eu não precisar de uma agulha, eu queimo ele. Então é só acender o isqueiro, pega o isqueiro ou a vela, né, quem tem lá, e passa. Ó, automaticamente ele já até cede, ó. Tá vendo? E se queimar demais aí, ó. Acontece isso. Acontece, dá um problemão aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Entortou aqui, ficou tortinho, tá? Então, tem que ser devagarzinho, vai passando fogo devagarzinho nele assim, ó. E passa o dedo até ele virar essa pontinha durinha, tá bom? Então, essa é a parte do fio. Pode ser feito com fio encerado ou fio de cetim, cordão de cetim. Eu tô usando aqui o cordão de cetim. Tá? De 1 milímetro por causa do tamanho da bolinha. Aí tem que ir adaptando. Se for uma bolinha maior com furo maior, usa um cordão mais grosso. Se for uma bolinha menor, pode usar um cordão mais fino. Certo. A estética é importante, né? Então, aí a gente vai fazendo essa combinação. Vou deixar esse aqui mais para cá, puxar esse aqui para ficar mais fácil da gente ver. Ó, então, aqui a gente já tem o entremeio, né, a primeira pecinha, aí eu saí a primeira dezena, deixa eu tirar isso aqui daqui, aí. Eu saí a primeira dezena, 10 bolinhas, aí aqui eu passei a primeira medalha, tenho aqui a primeira medalhazinha, e a segunda dezena, tá? Então, aqui eu fiz um nozinho. O que eu queria explicar? Quando a gente vai fazer o terço com medalha, se a medalha tem frente e verso, no caso essa daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver, aqui, ó. Foi embora. Vamos pegar outra. Aqui, ó. Ela tem um desenho que eu preciso ver se ele vai estar na posição correta ou se ele vai estar invertido. Então, esse daqui, que é o primeiro, eu vou passar ele na posição correta, porque eu estou subindo. Então, eu quero que ela fique nessa posição, eu quero que ela fique em pé. Então, eu vou passar ela assim, tá? Para ficar igual a outra. Ó. Que a gente consegue ver que eu tenho
2 na mesma posição. Se vocês estiverem Certo. vendo aí o brilho, 2 na mesma posição. Aí agora vamos lá, o tal nó franciscano, que é o nó que todo mundo pena para fazer. Que é Tá? aquele nó que tá ali embaixo também. Isso, só é um tipo de nó. Tá. É o mesmo tipo de nó para fazer o terço Para a inteiro. pessoa saber, né, como eu começo. Tudo é igual. com esse nó. Isso, tudo Tá. igual. Depois eu vou fazer ele com a pontinha aqui na cruz, só para ver a diferença da dobrinha. Porque aqui não vai ter dobra. Então, depois eu faço ele só para o pessoal ver a diferença da dobrinha, tá? Então, aqui, ó. A medalhinha tá aqui. Eu coloco o canudinho sobre o fio. Exatamente assim, ó. Sobre o fio, tá? E vou fazer uma primeira voltinha, ó. No fio. Tá vendo? Aí, eu vou fazer a segunda voltinha. Ela vai cruzar, ó. Olha lá, ela cruzou. Faz Aí, um X. Isso. 2, 3, 4. 4 voltinhas aqui em cima do fio. Aí, o que que eu faço? O terço está indo para lá. Eu estou produzindo, eu sou destra, então eu estou produzindo a direção das pedras, eu estou colocando para lá. Então, eu também vou passar o fio daqui para lá, que é para a direção que eu vou. Eu vou continuar colocando as pedras para lá. Então, eu passo aqui o fio dentro de todo o canudinho, aqui. E aí, eu vou já ajustando o nó para trazer ele lá pertinho. Aqui, ó. Vai ficar meio difícil de ver, talvez. Mas você Ele- vai puxando Isso. as argolinhas. Vou puxando as argolinhas, porque eu quero ela bem encostadinha da medalha. Olha lá. Tiro o canudinho aqui e já puxo ele, ó. Para dar o acabamento. Ó. Olha lá. Quando o nó é das pedrinhas, eu preciso que ele tenha um espacinho. Porque na hora de fazer as orações, a gente vai correndo as contas, né? Quem reza o terço sabe que a cada Ave Maria você puxa uma bolinha. Então, eu preciso ter essa folga. Na conta do Pai Nosso, eu não preciso de folga, Tá. né? Então, quem reza fala que esse tipo de terço também é gostoso para rezar no escuro, porque Sim. você sabe quando chegou na hora É. de fazer a oração O que diferente. eu tenho em casa não tem esse espaço, Não tem, né? Ele é E apertadinho. às vezes a gente se engana, né? Exatamente, porque você não tem aonde ele correr, tá? E aí a gente vai fazer Vai assim toda a fazendo sequência. todas as dezenas. Isso, todas as dezenas. Passa a bolinha, toda a continha mesmo da pedra natural, ela tem um furinho. Acho que não vai dar para ver porque ele é muito pequenininho, mas ele tem aqui um furinho e a gente vai passando. Por isso a pontinha queimada, né? Isso, a Aí pontinha facilita queimada bem. para facilitar, ó, né? Facilitar. Na pedra clara é mais fácil de ver, né? A pedra escura ela é mais, tem que ter bastante luz. A gente aqui tem bastante luz no cenário, então pra gente tá facinho aqui, ó. Acho que eu vou vir fazer terço aqui. Eu vou reservar o espaço para fazer terço aqui, porque a iluminação aqui tá sensacional. Pronto, ó, fizemos mais uma dezena. Corre o fio lá. Ó, aqui mais uma. E vou fazer outro nozinho, tá? Vou fazer ele um pouquinho mais rápido agora só pra gente dar sequência, ó. Fiz a mesma coisa, cruzei, passei as 4 voltinhas. Vou passar a pontinha dentro do canudinho de novo. Até ela sair lá do outro lado. Não imaginei que fosse assim. Puxei e ali, ó, puxo de novo, até eu ir acertando o nozinho, ó, até ele ficar Que bem legal. ajustadinho. Aí aqui é o segredinho, ó, tá vendo? O que que eu faço? Eu empurro, ó, a bolinha. Se eu só puxar o nó, ele vai apertar no lugar que ele estava. Quando eu empurro ele com a bolinha, ele vai um pouquinho para frente, aí eu Aí ganho tem o esse espaço. espacinho, né? Que legal. E aí, outro E aí vai. segredinho, só pra gente, depois eu poder mostrar ele pronto aqui. Então, a gente fez a sequência. Então, saímos 1, 2, essa é a terceira dezena. Então, ela é a dezena que vai fazer a curva. Ela é a dezena que eu vou voltar. Agora, eu vou começar a voltar com as Sim. pedras na direção invertida. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu colocar do mesmo jeito que eu coloquei a medalha que eu estava colocando assim, vou colocar para você ver, ó, do jeito que eu coloquei, estava passando embaixo para cima, certo?
Se eu colocar ela do mesmo jeito que eu estava colocando do lado de lá, ela vai ficar de cabeça para baixo, ó. É verdade. Ó lá, tá Agora vendo? eu entendi, ó. Tá vendo? Aham. Então, quando a gente faz depois da terceira dezena, se você tem uma peça de entremeio que precisa ter lado, aí você tem que colocar ela ao contrário. Aí eu vou colocar ela invertida, ó. Eu vou colocar ela de cima para baixo, que aí a hora que eu puxo e trago ela para cá, ela fica na mesma posição que a outra. Oh, legal. Tá? Então, o segredinho do terço é atenção nas posições, atenção nas posições, no nó e a questão da personalidade. São Bento, quem conhece a oração de São Bento, é uma oração muito forte. Então, ele pede pedras mais escuras. A não ser, lógico, se o cliente quer de quartzo rosa, a gente faz. Mas, normalmente, quem é devoto de São Bento gosta de uma pedra mais forte, assim, de uma cor mais intensa. Nossa Senhora Aparecida, o povo gosta do azul. Todo mundo gosta daquele azul clarinho, o azul da estrela. Eu vou mostrar um aqui, azul estrelado. É aquela questão, né, de você passar toda a mensagem. Toda a mensagem. Né? Para além do modelo, além mas nas do modelo. cores, né? 100%. A percepção do cliente. E a cruz a mesma coisa. Ela tem que ser uma cruz que faça sentido, uma cruz mais forte, né? Essa daqui, ela é uma cruz com raios. Então, a gente tem uma cruz que combina lá. Se eu fosse fazer um Nossa Senhora, por exemplo, e aqui eu estivesse usando as rosinhas ao invés do passante de São Bento, eu poderia colocar um crucifixo com rosas, tá? E aí, aqui, ó, o nozinho, então, é o mesmo nó. Qual que é a diferença? A pontinha do fio, toda vez que eu for começar, tá? Lá, seja aqui, ó, na medalhinha, ou seja aqui, é assim, tá? Então, a gente faz a dobrinha, ó, passa a pontinha, faz a dobrinha, aí é a mesma coisa, muda nada. Tá. Ó, 1, 2, 3, 4, passei aqui, passo o fiozinho dentro do canudinho, aqui, puxo e arremato aqui. Essa pontinha que sobrou, lá no outro não tem, né? Porque lá no outro eu só tenho um fio. Aqui, ó, eu tenho uma pontinha que tá sobrando, tá vendo? Então, aí aqui eu corto, só tiro a pontinha fora e queimo para fazer o acabamento. Queimo, derreti a pontinha, não põe o dedinho que tá quente, né? E aí tá pronto, ó. Então, é isso, basicamente é isso que a gente... Essas são as técnicas para fazer um terço. Que lindo, lindo, lindo. Aí aqui e ela tem uma caixinha toda... essa caixa também tem um propósito, Fer. No meu coração, o terço não podia ficar escondido, ele tinha que ficar visível. Então, essa caixa expositora, ela permite... Ela tem o pezinho, a gente põe o pezinho aqui, e ela fica em pezinha, que ela permite... fazer a mesma coisa. Aqui no caso, ó, os entremeios aqui, essas peças quadradas, elas têm os mistérios, que a gente não decora, né? Eu não decoro. Então, aqui nesse primeiro, você sabe, ó, que, por exemplo, glorioso, a gente reza de quarta e de domingo. E aí, é só eu ir aqui no GL, que eu sei cada um. Interessante esse. Aí vai seguindo aqui. E aí, a opção também das pedrinhas menores, a pulseirinha, né? Só que aí, a pulseirinha... Ela é o mesmo estilinho do terço. Ó. Mesma coisinha. Ele é o mesmo processo de fazer, né? Entendi. Só que aí, ó, ela fica uma pulseirinha. E aí, você pode colocar ela no braço. Que linda. E leva junto. Lindíssimo. Adorei. É isso. Muito obrigada pela sua partilha, por ter vindo. Eu que agradeço. Esse jeito... doce, calmo para ensinar. Obrigada. E a sua história vai conectar com as dicas de negócio que nós vamos dar daqui a pouco. E eu estava contando para ela que não foi pensado. Não, né? Que é justamente a gente começar, né, com o que tem nas mãos. E você fez muito bem isso. Obrigada, sucesso para você. Obrigada. Conheçam o Instagram da Kátia, que tá como? Quero ser como Maria. Tem todo um propósito nesse nome também. Que lindo. Vamos lá para conhecer melhor o trabalho da Kátia. Obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Até. E para se inspirar na história que nós acabamos de ouvir da Kátia,
Como começar a vender agora, com o que você tem nas suas mãos? Vamos para nossas dicas de negócio? Primeira dica: comece com o que você tem em mãos hoje. Você não precisa da máquina mais cara, ter um ateliê todo montado, de repente ter ali todos os materiais que você gostaria. Eu me lembro muito bem, em 2009, quando eu comecei o meu primeiro negócio de artesanato, em que eu fazia os enxovais para bebês e nem a máquina de costura eu tinha. Então, eu aproveitava a aula de costura para fazer ali as peças. Depois, comecei a fazer na mesa da cozinha de casa. Então, é começar realmente com o que a gente tem nas mãos. Segundo, tempo não aparece, né, gente? Eu costumo dizer que todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Tempo se organiza. Então, não fique nessa esperando ter mais tempo para começar. Comece usando o tempo que você tem. Então, eu posso produzir por 2 horas por dia? É isso que eu vou utilizar. E se adequar nos finais de semana, à noite, né? Se você quer realmente ter aí um negócio que seja lucrativo, se esse é seu objetivo, comece com esse tempo de forma organizada. E terceiro, estrutura vem depois da venda, não antes. Muitas vezes eu encontro com pessoas ou recebo mensagens, justamente a pessoa falando o contrário. Ai, Nanda, eu preciso ganhar o dinheiro para poder me estruturar e aí começar. E eu costumo dizer, o dinheiro da venda é que paga a máquina, é que vai estruturar o seu ateliê, é que vai ali comprar os melhores materiais. Então, não inverta essa ordem, ok? Quarto, perfeição é desculpa disfarçada de medo. Eu costumo dizer que o perfeccionismo não é uma qualidade. É justamente a nossa fragilidade. Muitas vezes não é a falta de estrutura. É um medo de se expor, é um medo de divulgar e não aparecerem os clientes, é medo de começar e não dar certo. Então, fique atenta aí se você está procrastinando. E, por último, venda primeiro, melhore depois. Recentemente, isso virou até um meme, não é? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E é assim mesmo, o negócio ele vai se construindo nesse movimento. Não existe um ateliê estruturado sem cliente, a menos que você tenha aí quem banque esse seu sonho. Então, eu quero que você comece. Quem espera estruturar para depois começar, nunca começa. E vamos agora aqui para 2 convites bem especiais na nossa agenda da semana. O primeiro deles, a Feira Criativa, nos dias 21 e 22, lá no Welcome Center Americana. Além de mais de 30 expositores, nós teremos lá também workshops. Só acompanhar os detalhes no Instagram da Academia do Artesanato. E nos dias 11 e 12 de abril, a Feira Criativa ela vai acontecer no Parque City Sumaré. Dá uma verificada se a curadoria ainda está aberta, se ainda há vagas para expor. E, claro, esperamos a sua presença, da sua família. Teremos lá uma atividade inédita de aeromodelismo para as crianças, workshop em macramê também, exposição de abelhas sem ferrão. Te espero lá, fica o convite. Os detalhes todos no Instagram da Academia do Artesanato. E nosso programa vai chegando ao fim. E eu quero deixar, então, uma mensagem para você refletir ao longo aí desses próximos dias. Você não precisa de mais estrutura, você precisa de mais coragem. Enquanto você espera o cenário perfeito, tem alguém com menos recursos começando.
Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de seguir aqui o canal da Web TVO, se inscrever, seguir a gente também lá no Instagram, tanto a Web TVO quanto a Academia do Artesanato, para acompanhar aí todas as novidades. Comenta, manda a sua foto, a foto do seu produto, manda a sua história para a gente. É sempre muito bom construir esse programa junto com você. Um grande abraço e até a próxima quinta.